Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, e vamos continuar então com as nossas aulas de eletrônica analógica. Hoje nós vamos falar sobre algumas configurações de alguns tipos de circuitos. São os circuitos limitadores e grampeadores CC. Vamos seguir para a aula então. Então vamos lá. Limitadores e grampeadores CC. Limitador ou ceifador. Nós vamos falar sobre esses dois circuitos, limitador e grampeador CC. Então, primeiro, limitador ou ceifador, como ele também é conhecido. Tá? Qual que é a função desse circuito? Esse circuito limita ou ceifa, ou seja, ele corta uma parte da tensão de um determinado sinal. Tá? Então, ele ceifa a tensão de um sinal em um determinado valor que vai depender do circuito. Vamos ao circuito, então. A gente pode ter, nesse caso aqui, eu estou apresentando então para vocês, o limitador positivo e o negativo. Tá? Vão ter algumas diferenças, a gente já vai entender como que é esse circuito. Então, o limitador nada mais é do que colocar um diodo, tá, em paralelo com a sua carga. Pessoal, se eu coloco um diodo em paralelo com a carga, o que vai acontecer? Necessariamente, a hora que esse diodo estiver polarizado diretamente, a corrente está vindo para cá ou a corrente está vindo para cá, necessariamente nesse instante, o que eu vou ter na carga? 0,7 volts, a hora que ele estiver direto. Se ele estiver reverso, aí vai depender do restante do circuito, né? Mas a hora que ele estiver direto, ele vai limitar a tensão aqui na carga. Bom, quando ele está reverso, o que acontece? É como se ele tivesse aberto. Se ele tiver aberto, o que eu tenho aqui então? Tem um circuito que é um divisor de tensão. A corrente vai passar em RS, em RL, em RS, em RL, certo? Se vai passar em RS e RL, eu tenho então um divisor de tensão. Uma parte da tensão fica em RS e outra parte fica em RL. Isso quando o diodo está reverso. Tá? Se o diodo estiver reverso, então eu tenho um divisor de tensão. Pessoal, o que eu quero? Se eu quero que no momento que ele está direto, eu tenha tensão sobre o diodo, tá? Também sobre a carga, beleza, é isso que vai acontecer. Só que no momento que ele estiver reverso, o que eu quero? Eu quero que a tensão da minha fonte esteja sobre a carga. Só que quando ele está reverso, o que acontece? Eu tenho um RS aqui. Beleza. O que vai acontecer? Um circuito divisor de tensão, conforme eu já falei. Tá? Se eu tenho esse circuito divisor de tensão, conforme eu já falei, e eu quero que tenha a tensão da fonte na minha saída, o que eu preciso? Eu preciso que RS seja desprezível. Olhem só, desprezível de novo. O que é ser desprezível em eletrônica? Já falei isso para vocês. O que é ser desprezível em eletrônica? Desprezível em eletrônica é 100 vezes menor. Portanto, o que a gente tem que ter? Quando esse cara aqui tiver reverso, tá? O que tem que acontecer? O RS tem que ser muito menor do que o RL, porque eles estão em série, e praticamente toda a tensão Vin vai estar em RL. Ou seja, para isso acontecer, o RS, então, ele tem que ser o quê? Menor que RL dividido por 100, ou seja, bem pequenininho. Se ele for bem pequenininho, então o que eu tenho aqui? Uma resistência desprezível, tá? E quando ele está polarizado direto, o diodo, tá? Aí isso aqui tanto faz. Isso aqui não vai interferir no circuito, tá? E o que vai acontecer é que a minha tensão de saída vai ser exatamente a tensão do diodo, porque eles estão em paralelo. Então, olhem só, se eu considerar que o meu Vin, essa tensão aqui, Vin, ela é essa tensão que eu tenho, estou apresentando aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter então uma parte positiva e uma parte negativa. Uma hora a corrente flui neste sentido, uma hora a corrente flui neste sentido, tá? Quando ela flui nesse sentido, o diodo está direto. Quando flui nesse sentido, o diodo está reverso. Então o que vai acontecer? No momento que ela está no ciclo positivo, que ela flui neste sentido, esse diodo vai estar direto, a tensão sobre ele vai ser 0,7. No momento que ela flui nesse sentido, o que vai acontecer? Não passa corrente no diodo, tá? Então a gente está aqui com o diodo aberto e praticamente toda a tensão vai estar aqui. O que a gente tem então? O que a gente tem é isso, ó.
No momento do semiciclo positivo, ele trava em 0,7, ele limita em 0,7, ele ceifa em 0,7, por isso que é chamado de limitador, de ceifador, tá? E no momento que estou no semiciclo negativo, o sinal passa igual. O sinal da minha entrada é o que eu tenho na saída, desde que RS seja desprezível, sempre. Do lado de cá, o que vai acontecer? Da mesma maneira. Quando eu estou no semiciclo positivo, a corrente vai circular por aqui e o diodo está aberto. Consequentemente, essa tensão é igual a essa, porque esse cara é desprezível, tá? No momento que eu estou no semiciclo negativo, a corrente vai fluir por aqui e esse diodo está direto. Vai passar a corrente no diodo, então eu vou ter menos 0,7 aqui na minha carga. Esse menos 0,7, o que vai acontecer? Vai ser a tensão, então, que ele vai travar aqui. Olhem só. É como fica. No semiciclo positivo, ele mantém o sinal de entrada, e no negativo, ele limita, ele ceifa em 0,7. Por isso que é chamado de limitador ou ceifador. Bom, e como que fica a curva de transferência desses circuitos? O que é a curva de transferência? É a relação entre tensão de saída e tensão de entrada, tá? Então, se a minha tensão de entrada sobe, o que acontece com a tensão de saída? Se a minha tensão de entrada diminui, o que acontece com a tensão de saída? Bom, a gente acabou de ver que quando a tensão de entrada sobe, ela é positiva, ela vai subir, a saída vai travar em 0,7 e depois volta. Quando é negativo, saída igual à entrada. Então o que a gente tem? Isso aqui. Quando a tensão de entrada é negativa, tá? O que eu tenho? Uma tensão de saída negativa. E está aqui a minha linha, tá? Da curva de transferência. Quando eu tenho uma tensão positiva até antes de 0,7, a minha saída é igual à entrada. É o que a gente tem aqui, ó. A saída é igual à entrada até chegar em 0,7, tá? Depois que chega em 0,7, ele trava em 0,7 volts. Então essa é a minha curva de transferência. E a curva de transferência do limitador negativo, como é que fica? Fica dessa maneira. Se eu tiver tensão, vamos voltar para o gráfico. Se eu tiver tensão positiva, saída igual à entrada. Então tá aqui. Se eu tiver entrada positiva, saída igual à entrada, tá? E se eu tiver tensão de entrada negativa, o que acontece? Ele vai limitar valores maiores que 0,7. Tranquilo? Bom, existem vários outros tipos de limitadores. Vamos ver como é que funciona. Esses dois que eu apresentei até agora, eles limitam em 0,7 volts. Vamos ver quais são as outras possibilidades. A gente tem aqui um limitador chamado de limitador polarizado. Por quê? Porque ele tem uma fonte de tensão aqui, ó, tá? Valor VF. Bom, novamente, o RS tem que ser desprezível, a mesma lógica, tá? Para quê? Para que no momento, quando esse cara aqui tiver reverso, a tensão de entrada fica toda lá na saída, tá? E o que vai acontecer? Vejam bem, eu tenho uma tensão de entrada, e essa tensão de entrada aqui, ela vai saindo do zero e vai subindo, tá? Essa tensão que vai subindo, o que vai acontecer? Vai fazer com que todo esse conjunto aqui também saia do zero e vai subindo, só que, digamos que eu tenho 5 volts aqui, vou colocar 5 só para colocar um valor para facilitar. Se aqui eu tenho 5 volts e eu preciso no mínimo 0,7 para esse cara aqui conduzir, o que acontece? No total eu vou precisar de 5,7, que é essa tensão mais o 0,7. Ou seja, esse cara só vai conduzir quando a tensão de entrada for igual ou maior que isso mais 0,7. Ou seja, a partir do momento que a tensão de entrada for maior que isso mais 0,7, esse cara aqui conduz, então a gente limita, a gente ceifa, a gente trava o valor aqui na saída nesse valor. E é isso que acontece, olha só, tá? Antes de chegar no VF mais 0,7, é como se esse diodo aqui, esse diodo, ele está aberto. Se ele está aberto, tá? O que acontece? Não está tendo condução aqui. Se não está tendo condução, Vout igual a Vin. Então ele vai subindo igual. Vai subindo igual. Hora que chega aqui, que eu chego no limite, onde VF mais, que eu tenho a tensão Vin, tá? Que é igual a VF mais 0,7, o que vai acontecer? A partir desse momento aqui, ele vai travar, ele vai ficar em VF
mais 0,7 volts. E, consequentemente, essa tensão aqui vai travar, então, em VF mais 0,7, a tensão de saída em VF mais 0,7. Então, ele trava, ele fica nessa tensão aqui e não sai, ele limita nesse valor, tá? Valores abaixo de VF mais 0,7 é como eu vou ter aqui meu circuito aberto, tá? E a minha tensão de saída vai ser o quê? Exatamente a tensão de entrada, porque esse cara é desprezível. Então, eu tenho meu circuito aqui, a tensão de saída igual à tensão de entrada. Certo? Com isso, pessoal, eu consigo limitar em qualquer valor que eu quiser. Sem essa fonte aqui, o que acontece? Ele limitava só em 0,7 e menos 0,7. Agora, com essa fonte, eu posso definir o valor que eu quiser para limitar. Certo? Curva de transferência, como é que fica? Nesse caso aqui, é um limitador positivo, né? Ele vai limitar os valores positivos aqui, na corrente circular nesse sentido, né? E o que vai acontecer então? Os valores negativos ele não limita. Então, valores negativos ele passa normal, e valores positivos ele vai travar em VF mais 0,7, que é o que está aqui. Então, essa é a nossa curva de transferência. Existem outras possibilidades ainda. Vamos ver as outras possibilidades. Então, eu tenho aqui algumas associações de limitadores. Olhem só. Eu coloquei aqui dois diodos em antiparalelo. O que vai acontecer? Corrente no semiciclo positivo vai circular aqui e vai travar em mais 0,7. No semiciclo negativo vai circular por aqui e vai travar em menos 0,7. Ou seja, minha saída, o limite dela é no máximo mais ou menos 0,7. Certo? Aqui, ó. No máximo mais ou menos 0,7. Esse circuito é chamado também de circuito de proteção. Por quê? Se eu tiver uma carga aqui, tá? Onde eu estou trabalhando com tensões pequenininhas, e de repente acontece um surto, acontece alguma coisa que vai jogar uma tensão muito alta, esses dois caras aqui, associado com essa resistência também, é claro, né? Eles vão fazer o quê? Vão limitar em 0,7 volts. Um exemplo disso, olha só. Digamos que você tem, por exemplo, um paciente que está lá na UTI, em época agora de coronavírus, né? A gente tem um paciente lá na UTI. Esse paciente na UTI, a gente está monitorando o batimento cardíaco dele. Então, tem um sensor num pulso, sensor no outro, e está lá, pip, pip, pip. Esse sinal é minúsculo, é muito pequenininho. É da ordem de milivolts. Ou seja, 0,7 volts, tá? Tá muito acima. Então, qualquer valor pequenininho passaria aqui, ó. Então, eu estou com o meu sinal do ECG, do eletrocardiograma, né? Pip, pip, pequenininho aqui, tá? Desenhando aqui, ó. Pip, pip, pequenininho. Ele vai pegar e vai passar nesse circuito sem problema nenhum. É óbvio que eu preciso aumentar esse sinal. Vai ter um outro circuito depois, a gente vai aprendendo na sequência da matéria, né? Que são os amplificadores, que vai aumentar esse sinal. Mas para captar, é um sinal pequenininho. Aí digamos que esse paciente teve parada cardíaca. Pi! O que acontece? Vem correndo o médico lá, enfermeiro, com o desfibrilador e... Tuf! 5.000 volts, 3.000 volts, 10.000 volts, né? Da ordem de kilovolts, num lugar onde eu tenho um sinal de milivolts. O que aconteceria se não tivesse um circuito de proteção? Ia queimar. Então, exatamente esse circuito aqui, esse circuito aqui é o que resolve isso, tá? Então, eu tenho meu sinal aqui pequenininho. A hora que eu ligo o desfibrilador, o que vai acontecer? Ele vai subir, travar aqui e não mata o paciente. Claro que você não vai conseguir medir o sinal, porque ele vai saturar, mas também você não queima o circuito, desculpa, não é questão de matar o paciente, não. Você não queima o circuito, é um circuito de proteção pro circuito, tá? Esse circuito aqui é uma proteção pro circuito. Então você protege que altas tensões não queimem o restante do circuito, tá? Bom, e como que vai ficar a função de transferência desse cara? Ele tem no máximo mais 0,7 e no mínimo menos 0,7. Então, função de transferência, né, a curva de transferência desse circuito é essa aqui, menos 0,7. Aqui é a região de trabalho, tensão de entrada igual a tensão de saída, e aqui ele limita de novo. Então ele limita tanto valores negativos quanto valores positivos. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Próximo circuito, esse aqui. Ele tem o quê? Novamente, dois diodos em antiparalelo e duas fontes. Por que eu estou usando duas fontes? Porque daí eu não necessariamente vou travar em 0,7.
Eu posso travar em outros valores, que depende da fonte. Como é que fica então? Olha aqui. Esse caso aqui, no semiciclo positivo, ele vai travar em 0,7 mais VF1, tá aqui. E no semiciclo negativo ele vai travar, ele vai limitar, vai ceifar em VF mais 0,7, só que tudo isso negativo, né? É o VF que é negativo, menos esse 0,7, tá? Então ele vai limitar nesse valor aqui. Então vamos lá. Como é que fica então a curva de transferência? Ele vai limitar a tensão positiva em VF1 mais 0,7 e vai limitar as tensões negativas em menos 0,7 menos VF2, que é a parte negativa e a parte positiva. Lembrando que VF2 e VF1 podem ser diferentes, assim como está esquematizado aqui no meu desenho. Essa tensão está maior que essa, porque eu estou considerando que VF1 é diferente de VF2. Não precisa necessariamente ser igual. E a última apresentação aqui, eu tenho o quê? 2 diodos em série. Tendo 2 diodos em série, eu vou ter o quê? 0,7 de um diodo mais 0,7 do outro. Então, o que acontece? No semiciclo positivo, a hora que eu tenho corrente passando por aqui, eu vou ter 0,7, 0,7, ele vai limitar, vai ceifar em 1,4. É o que a gente tem aqui, ó, 1,4. E aqui também vai limitar em 1,4 na curva de transferência. Certo, pessoal? Dúvidas por enquanto? Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários e que eu tento esclarecer. Vamos seguir para a próxima. Pessoal, só um esclarecimento. Acabou a energia, tive que reiniciar a gravação a partir de grampeador CC e por isso talvez você me veja aqui diferente, iluminação diferente, posto diferente, alguma coisa do tipo. Vamos seguir então com a aula. Até agora a gente estava vendo então limitadores, né? E a aula de hoje ela inclui limitador e grampeador CC. Então vamos seguir agora com o grampeador CC. O que é o grampeador CC? Grampeador CC é um circuito que soma uma tensão contínua, uma tensão CC, a um sinal. Ou seja, ele vai somar um sinal contínuo no sinal de entrada. Então vamos ver como é que fica esse circuito. Então a gente tem aqui o circuito, tá? Novamente, eu vou ter a minha carga em paralelo com o diodo, o sinal de entrada, e vou ter também um capacitor. O que diferencia o limitador do grampeador é que agora eu tenho um capacitor no lugar daquela resistência RS, certo? Para a primeira análise, eu vou considerar então um circuito sem carga, por isso que ele está aqui sem a carga, tá? E vou considerar também que o diodo é um diodo ideal. Então, só para essa primeira análise, consideração do diodo ideal. O que vai acontecer? Vamos lá. No semiciclo positivo, não tendo carga, eu não tenho corrente que circula aqui. Não tendo corrente que circula aqui, ou seja, esse capacitor ele não se carrega e eu tenho um circuito aberto. Ou seja, a tensão de saída é exatamente igual à tensão de entrada. No semiciclo negativo, nesse instante, o que vai acontecer? A corrente vai circular por aqui e vai carregar esse capacitor. Tá? Vai carregar de que maneira? Na hora que a corrente circula por aqui, esse lado aqui então vai ficar com carga positiva e aqui com carga negativa. Se a corrente está circulando nesse sentido. E se eu estiver considerando que esse diodo é um diodo ideal, não tem queda de tensão nenhuma sobre ele. Não tendo queda de tensão sobre ele, o que vai acontecer? No semiciclo negativo, até o valor aqui de menos Vp, tensão de pico da tensão de entrada, né? Menos Vp, ele vai carregar esse capacitor com o valor de Vp e com a polaridade neste sentido, certo? Então o que vai acontecer? No semiciclo negativo ele carrega com a polaridade nesse sentido e o valor de Vp. Depois essa tensão aqui ela começa a reduzir. No momento que começa a reduzir, a tendência seria esse capacitor descarregar por aqui. Só que não vai descarregar por quê? Porque eu tenho um diodo reverso, tá? E também não tenho carga para descarregar. Se eu não tenho carga para descarregar e não tenho nem um caminho para descarregar, esse capacitor vai ficar direto carregado. Carregado com quanto? Com o valor Vp. Então ele carrega aqui no semiciclo negativo até o valor de Vp e depois ele vai manter aqui em Vp. Vamos ver o que acontece.
É isso aqui que acontece então, ó, tá? No momento do semiciclo negativo, desculpa, no momento do semiciclo positivo, não tem corrente circulando, então é um circuito aberto, esse capacitor está descarregado, a tensão sobre ele é zero. No semiciclo negativo, carrega por aqui, carregando por aqui, ele vai carregar até o valor de Vp, só que observem, a polaridade de Vp está neste sentido, está ao contrário. Então, apesar de ser o semiciclo negativo, ele vai indicar uma tensão positiva, porque ele está com a mesma polaridade com que ele está carregando, com o mais do lado de cá. Então ele carrega até Vp e depois ele vai manter Vp até o final. Vejam só, quem é Vout? Quem é a tensão de saída? A tensão de saída é Vin mais a tensão no capacitor. Tensão de entrada mais a tensão no capacitor. Ou seja, então a minha tensão de saída, que está aqui, vai ser quem? Vai ser isso mais isso. Tá? Nesse momento, estou somando então zero com o semiciclo positivo, vai dar o quê? O próprio sinal de entrada. Nesse momento, ele vai até menos Vp e aqui vai até mais Vp. O que acontece na hora que somos dois? Ele vai ficar em zero. Depois, nesse momento, eu tenho esse instante todinho igual a Vp. Isso aqui, somado a isso aqui, vai fazer o quê? Vai fazer com que esse valor desloque para cima. Desloque quanto para cima? Esse valor aqui, de Vp. Certo? Vamos ver como é que fica então. É isso aqui, ó. Então, nesse instante aqui, Vp mais zero, dá o próprio valor até Vp. O valor que vai até menos Vp somado ao valor que vai até mais Vp dá zero, que é o que está aqui. E esse valor aqui, então, é somado com esse valor de Vp. Então ele começa a oscilar em torno de quem? Em torno de Vp. É como se eu pegasse esse sinal e deslocasse para cima em torno de Vp. É isso que sai. Ou seja, na minha saída eu vou ter um sinal agora que varia de 0 até 2 vezes Vp. É como se eu tivesse duplicado, né, a amplitude do sinal, mas eu não dupliquei, não amplifiquei. O que eu fiz? Eu desloquei para cima e ele vai de 0 a 2 Vp, em vez de ir de menos Vp a mais Vp. Certo? Uma dúvida que é muito comum. Ah, professor, esse circuito ele pode funcionar então como um retificador, já que não tem mais nada negativo. Ou seja, eu transformei um sinal alternado na entrada em um sinal que só tem polaridade positiva. Não, ele não pode ser considerado um retificador. Por quê? Porque para desenhar esse gráfico aqui, eu considerei que o diodo é um diodo ideal. Considerando que o diodo é um diodo ideal, não tem nada negativo. Mas isso foi só para a gente compreender o princípio de funcionamento e eu vou ensinar agora o que acontece quando a gente considera a queda de tensão de 0,7 no diodo. Considerando a queda de 0,7 no diodo, não vai ficar o gráfico assim, ele vai ter um sinalzinho negativo. Tendo um sinal negativo, não pode considerar como, não posso usar isso como retificador, porque ele não é mais um circuito que converte alternado em contínuo. Certo? Vamos então para o caso onde eu considero o diodo como a segunda aproximação. Na segunda aproximação, eu vou ter uma queda de tensão de 0,7 sobre o diodo. Tendo a queda de tensão de 0,7 sobre o diodo, esse cara não vai carregar mais até o valor de Vp. Além disso, eu estou considerando a carga agora. Tá? Só que para ter a carga, nesse momento, eu vou considerar que ela é desprezível. Tá? Que a descarga no capacitor é desprezível. Como que eu tenho que fazer para considerar que a descarga no capacitor é desprezível? Bom, vamos lá. A relação de tempo de carga e descarga é dada por tal, por essa letra grega aqui tal, que é calculada por R vezes C. No caso, RL vezes C. O nosso RL aqui e o C aqui. Certo? O período é dado pelo sinal de entrada. O período é definido pelo inverso da frequência, a frequência do meu sinal de entrada. Certo? Então, o que acontece? Se eu considerar que o meu tal é muito grande, ou seja, que ele demora muito tempo para descarregar, o que eu posso considerar? Que praticamente a minha descarga é desprezível. Tá? E o que é ser muito grande? É muito grande com relação ao período, ao tempo de ter uma outra onda e carregar de novo do meu sinal. Certo?
Esse valor, para ser muito grande, conforme eu já falei em eletrônica, tem que ser o quê, então? Pelo menos 100 vezes maior. Então, se tal for maior que 100 vezes o período, beleza, eu posso considerar que a minha descarga é desprezível. E é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Considerando que a descarga é desprezível e que cai 0,7 no diodo, no semiciclo positivo, novamente, não circula corrente aqui, então não vai ter interferência nenhuma. No semiciclo negativo, circula corrente neste sentido. E no semiciclo negativo, o que vai acontecer? O diodo vai ter, então, uma queda de tensão, daqui para cá, de 0,7 volts, ou seja, o meu sinal de saída, quando ele estiver conduzindo aqui no semiciclo negativo, vai valer o quê? Menos 0,7 volts. Se cai 0,7 volts aqui, então aqui no capacitor eu vou ter o quê? O valor de pico menos o 0,7 que caiu aqui, tá? Que ficou no diodo. Então ele vai carregar até quanto? Ele vai carregar até um pouco antes de VP. É VP menos o 0,7 do diodo, certo? Vamos ver como é que fica então. Aqui, ó. Aqui não tem carga nenhuma, depois ele carrega até VP menos o 0,7 no diodo. É a maneira como ele carregou. Considerando então que esse cara não vai descarregar, porque a descarga é desprezível, o que acontece? A minha tensão de saída é igual a VC mais Vin. Seria o quê? Somar isso com isso. Nesse instante, então, é somar zero com esse sinal. A hora que eu somo zero com esse sinal, vai me dar o próprio sinal de entrada. A hora que eu somo isso aqui que vai até lá, VP menos 0,7, mais o menos VP, o que acontece? VP com VP anula e vai ficar o menos 0,7. Então, ele vai ficar assim, vai ficar aqui em menos 0,7, que é o momento que está carregando esse capacitor, e depois ele vai subir e descer até menos 0,7, sobe e desce até menos 0,7. Ele tem que ficar aqui abaixo de menos 0,7, porque a hora que eu somo isso com isso, o que é? Eu tenho menos VP com mais VP menos 0,7. VP com VP anula, menos 0,7. Então eu tenho menos 0,7 aqui embaixo, tenho menos 0,7 aqui. E os picos, o que eu tenho? VP mais VP menos 0,7. Então ele não chega no 2VP, é um pouco abaixo de 2VP. Vai ser 2VP menos o 0,7. Vamos ver como é que fica então? Tá aqui então, ó. Ele sobe, continua, e depois ele mantém variando entre 2VP menos 0,7 e menos 0,7. Ele mantém variando entre esse valor e esse. Importante lembrar que o que importa para a gente, no fim das contas, é o período em regime. Por que é o período em regime? Na hora que eu ligo esse circuito lá no osciloscópio, ele liga e rapidamente a gente nem pega esse sinal aqui da carga do capacitor. O que vai interessar mesmo é depois no momento que entra em regime, que é isso aqui. E no momento que entra em regime, o que acontece? Eu peguei o meu sinal, este aqui, e desloquei ele para cima. Desloquei quanto? De VP menos 0,7. Tá? Então a média dele aqui está mais ou menos por aqui, um pouquinho abaixo de VP. Ele está variando em torno de quem? De VP menos 0,7. E o pico é esse aqui, conforme eu já falei. Vamos para outro caso, então. O caso agora que eu estou considerando a carga. Se eu estiver considerando a carga, o que vai acontecer? Ele vai novamente carregar por aqui, só que depois, quando essa tensão aqui começa a vir para o lado do zero, tá? Esse capacitor ele vai descarregar não por aqui, porque ele não pode circular corrente nesse sentido, mas vai descarregar pela carga. Então, dependendo do valor do capacitor e da carga, ele vai descarregar. E ele vai dar uma descarregada, depois carrega de novo, descarrega, carrega de novo, e fica dessa maneira. Então ele carrega, descarrega, carrega, descarrega, e assim sucessivamente. Tá? O valor de pico continua sendo VP menos 0,7, mas ele pega e dá uma descarga aqui. Qual que vai ser a minha tensão de saída? A tensão de saída vai ser a soma desse sinal com esse. Tá? Então como é que fica? Fica muito parecido com um outro circuito, com um outro gráfico, desculpa. Eu tenho aqui, então, o valor de pico, né? Ele vai ter o valor de pico, fica menos 0,7, e depois aqui, ó, esses valores vão ser somados a esse. Então, ao invés dele ser somado com VP menos 0,7, ele vai ser somado com VP menos 0,7 e tira um pouquinho.
Então é como se ele estivesse reduzindo um pouco aqui, reduz um pouco aqui, reduz um pouco mais aqui, e aqui ele fica em VP-0,7, reduz aqui, reduz um pouco mais aqui, aqui ele mantém VP-0,7, e vai reduzindo, aí ele fica um pouquinho distorcido, uma senoide um pouco distorcida. É claro que a gente não quer chegar a isso, o ideal é ter este caso aqui, tá? Para que não tenha a descarga do capacitor e fique constante, mas é importante saber que é isso que acontece se tiver descarga. Então ele vai dar uma distorcida no sinal, que aqui no gráfico está até difícil de representar isso. E o valor de pico vai ficar o quê? Abaixo de 2VP menos 0,7, porque o pico é no momento dessa soma com esse valor aqui, ó, que está abaixo de VP menos 0,7. Então ele vai ficar um pouquinho abaixo, certo? Bom, esse é o grampeador positivo. Vamos ver como é que ficariam outras configurações. A gente tem aqui então um grampeador positivo, conforme eu já expliquei para vocês, e vamos ter também o grampeador negativo. Antes de continuar só, é interessante observar que esse circuito aqui está diferente. Ah, professor, está diferente, é outro circuito. Não, não é outro circuito, né? Eu simplesmente peguei esse capacitor e coloquei para o lado de cá. Ele, normalmente, ele é representado dessa maneira. A gente sempre representa a fonte para o lado da esquerda, a carga para o lado da direita e o resto do circuito aqui no meio, né? Por que que eu fiz essa representação desse jeito? Só para facilitar a visualização de que Vout é igual a VC mais Vin, considerando que VC tem essa polaridade aqui e Vin essa polaridade. Então ele vai ser a soma dos dois, certo? Então, o que acontece? Normalmente o circuito é representado dessa maneira, é o mesmo circuito que a gente acabou de analisar, e tem também o grampeador negativo. O que que muda? O diodo está invertido, tá? Então eu vou trabalhar agora com correntes neste sentido, tá? E como eu vou trabalhar com correntes nesse sentido, o lado positivo fica aqui e o lado negativo fica aqui. Ou seja, invertendo então o lado positivo e o lado negativo, o que que a gente vai ter? Tem que colocar esse capacitor, se ele for um capacitor eletrolítico, com a polaridade invertida, tá? Com o positivo para cá e o negativo para cá. Pessoal, todas as considerações são as mesmas que foram feitas para o grampeador positivo, tá? Todos os gráficos são os mesmos. O que muda? Ao invés de eu ter uma tensão positiva, eu vou ter aqui uma tensão negativa no capacitor. Mais ou menos alguma coisa assim, ó. E a hora que eu somo isso com isso, na verdade o que vai acontecer? O meu sinal vem para baixo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um sinal para baixo, variando dessa maneira aqui, ó. É a única coisa que muda, tá? Então ele vai ter aqui 0,7 nesse instante e aqui 2VP negativo, né? Descontando 0,7, tá? Bom, então é isso, pessoal. Com isso a gente tem então o grampeador positivo e o grampeador negativo. Os gráficos aí do grampeador negativo, se quiser, pode desenhar no seu caderno, em casa, tá? A lógica é a mesma. Com isso a gente finaliza a aula de limitador e grampeador. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!